É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. Olá, meu nome é Isabela Loures, sou ledora de audiolivros para pessoas com deficiência visual. Eu estou aqui mais uma vez na Rádio Teletema Espaço da Inclusão para apresentar para vocês o programa Momento do Audiolivro. Eu sou uma mulher branca, tenho 54 anos, 1,57 m, 56 quilos, tenho um rosto redondo, um cabelo curto e repicado na altura do ombro, bastante rajado de branco, uma testa pequena, sobrancelhas finas, olhos grandes e marrons por trás de um óculos de grau, um nariz pequeno, porém levemente adunco, e uma boca pequena, levemente carnuda e com dentes alinhados. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro 100 Dias entre Céu e Mar, do navegador brasileiro Amir Klink. Amir Klink é um economista navegador que depois se tornou escritor e palestrante ao relatar em livros suas experiências em expedições marítimas ao redor do mundo, principalmente em viagens, algumas delas completamente solitárias, à Antártida. Ainda que filho de pai libanês e mãe sueca, Amir é paulistano e passou grande parte da sua vida na cidade litorânea de Paraty, no Rio de Janeiro. Amir tinha 10 anos de idade quando viajou pela primeira vez sozinho em uma canoa de um lado para outro de um rio. E a sua primeira amada, sua primeira namorada por quem ele se apaixonou ainda garoto, foi uma linda canoa. A família dele era de leitores. A casa era cheia de livros. Então, desde a meninice, o Amir devorou livros e mais livros e mais livros. E tinha um interesse aguçadíssimo por relatos de grandes navegações marítimas, navegações como, por exemplo, as lendárias expedições de conquistas da Antártida ocorridas no início do século XX, a partir de 1901, pelos grandes comandantes Falcon Scott e Ernest Shackleton. Quando o Amir tinha pouco mais de 20 anos, ele decidiu que iria fazer uma travessia sozinho, a remo, entre a costa da África e o Brasil, e se aproveitando das mesmas correntes marítimas que trouxeram portugueses e espanhóis para a América do Sul. E então ele começou a se preparar física, logística, psicológica, burocrática, legal e financeiramente para poder realizar esse projeto. O que chama a atenção nesta preparação de viagem é que, ao se aprofundar nos estudos e nas pesquisas, a fim de decidir e adotar as melhores estratégias para fazer com que ele chegasse bem e vivo, ao invés de ser mais um aventureiro a perder a causa ou, pior ainda, a perder a própria vida numa empreitada falida, ele usou como estratégia se focar em estudar e entender o que aqueles navegadores que fracassaram fizeram de errado. E a partir dos erros que eles fizeram, e ele a prioristicamente ir sanando esses erros no próprio projeto, entendeu que ele chegaria vitorioso na costa brasileira. Para fazer o seu barco, ele mesmo escolheu a madeira, os mestres carpinteiros e canoeiros que conheciam profundamente a arte barqueira e os segredos e mistérios do mar, e se associou a engenheiros náuticos e navais, técnicos em eletrônica, mecânicos, radioamadores e a uma nutricionista que trabalhava para uma empresa de alimentos desidratados, porém com valores altamente nutritivos. Nesse livro, 100 Dias entre o Céu e o Mar, o Amir vai nos contar todos os perrengues, as sincronicidades, as coincidências, os encontros e a magia, enfim, que propiciou com que esse projeto fosse super bem sucedido. Seria uma navegação absolutamente solitária, sem apoio de terra, de água ou de ar. O alimento era racionado, porém equilibrado. Os aparatos de primeiros socorros,
as questões mecânicas, as questões eletrônicas, tudo muito bem calculado para que ele pudesse desempenhar sozinho todas essas funções dentro do barco. Assim, em 12 de junho de 1984, aos 28 anos, o Amir parte da costa da Namíbia, no norte da África, e a partir daí nós nos deleitaremos com o seu diário de bordo, no qual nos encontraremos com baleias, tubarões, tempestades, golfinhos, acidentes, gaivotas, correntes marítimas perigosas, cansaço, alegria, experimentação de amizade à distância, saudades, muitas saudades dos amigos, da família, muito esforço físico e uma moradia inteira, contando com cozinha, escritório, abrigo, quarto e banheiro, em uma minúscula cabine, quase que do tamanho apenas do próprio corpo do Amir. Para que vocês tenham uma pequena experiência dessa leitura, eu vou deixar aqui alguns trechinhos para vocês. É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. E assim, às 6 horas do dia 10 de junho de 1984, uma gelada manhã de domingo, eu estava oficialmente autorizado a deixar o porto de Lüderitz, na Namíbia, antiga África do Sudoeste, com destino ao Brasil, remando. O comandante errou a manobra e veio exatamente em cima de mim. Um choque tremendo. Pensei que fosse afundar. Estava apavorado. O cockpit cheio de água, as ondas arrebentando, um frio tremendo e a antena principal perdida. Meu Deus, que começo! O cabo esticou, partiu-se e o remo espirrou para cima, caindo no mar. Fiquei sem meu remo. Situação absurda. Desamarrei um dos remos de reserva que estavam firmemente atados sobre o convés e, enfurecido, quase chorando de raiva, parti em direção ao remo perdido que se afastava com rapidez. 45 minutos de luta com as ondas e o vento para conseguir, todo ensopado, capturar o remo acidentado. Não podia ser verdade. 45 minutos e as bolhas estouravam-me nas mãos a mais de 100 dias do destino. Assim, de modo rocambolesco, eu havia partido e, ao me descobrir totalmente só, uma estranha sensação me invadiu. A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade até o Brasil. Esse ritual contínuo durante as noites de mau tempo, em que dormia um sono leve e em que partia em sonhos distantes, me ajudou a desenvolver uma interessante qualidade. Há de, ao estar sonhando e ter que acordar para esvaziar o poço, conseguir retornar ao mesmo sonho sem interromper o seu curso. Essa segunda semana no mar não foi das mais famosas. O tempo continuou ruim e por 2 dias seguidos não foi possível remar. Obrigado a permanecer em casa, aproveitei o súbito feriado para fazer curativos nos dedos e, quem diria, na bunda. 6º dia fechado e ainda nada. Impressionante como o tempo passa rápido. Eu entrava no 26º dia de viagem e agora o cardápio sofria uma pequena modificação. Comecei a caprichar mais na cozinha e percebi que podia preparar pratos novos com requintados temperos. Comer passou a ser a atividade mais interessante a bordo. Há muito tempo me interessava pelo problema de alimentação no mar e observei, ao estudar as viagens de outros navegadores, que pouca atenção se dá à parte de nutrição. Conheci, por intermédio do Rob, uma nutricionista que não se assustou nem riu do plano que eu tinha em mente. E, coordenando um grupo de nutricionistas, desenvolveu e executou um projeto completo de alimentação simplesmente impecável. 7 mulheres maravilhosas que, após 8 meses de pesquisa e trabalho, me agarraram pelo estômago. Foi tentando lavar a minúscula panela de pressão sem sair da cabine
que senti um violento raspão no fundo do barco. A pele áspera de um tubarão que se esfregava embaixo, fazendo um assustador barulho de lixa. As visitas estavam de volta e dessa vez me presentearam com uma hora de tensa companhia. As ondas batendo por cima, os tubarões lixando por baixo, consolei-me pensando que, pelo menos, eles colaboravam com a limpeza do fundo. Às 11 da noite, dormindo um sono profundo, ouvi um barulho de respiração muito próximo. 10 minutos mais tarde, fui abauroado por um animal enorme. O barco inteiro balançou. Morto de sono, não sabia o que fazer. Tubarão não era, pois não houve o característico ruído de lixa. Abri a portinhola e saí. Noite escura, sem céu nem estrelas. Estava tremendo. O que seria desta vez? A resposta veio do fundo. Uma enorme baleia, com o corpo todo iluminado, passava exatamente sob o barco, quase tocando-lhe o fundo. Podia ver sua descomunal cauda, de envergadura talvez igual ao comprimento do meu barco, e iluminada seguiu em frente. Com as mãos agarradas na borda, estava completamente paralisado por tão impressionante espetáculo, belo e assustador ao mesmo tempo. Manobrou e voltou-se de novo, e mesmo maravilhado com o que via, não tive a menor dúvida. Voei para dentro, fechei a porta e todos os respiros e fiquei aguardando, deitado, com as mãos no teto, pronto para o golpe. Suavemente tocou o leme e passou a empurrar o barco, que ficou atravessado à sua frente. Indescritível sensação servir de brinquedo para um mamífero com pelo menos 20 vezes o peso do meu mundinho. Enquanto dentro tudo se inclinava com o desproporcional carinho da amiga lá fora, não tirava da cabeça a imagem de seu corpo iluminado de ardência. Foi um encontro de meia hora e quando ela me deixou, estava tão tenso que, sem perceber, adormeci com as mãos ainda segurando o teto. Espero que vocês tenham gostado desta resenha. Se desejarem ler esse livro, ele está postado no nosso canal para todos lerem no YouTube, na playlist 100 Dias Entre o Céu e o Mar. Mais uma vez eu agradeço à Rádio Teletema Espaço da Inclusão por este programa Momento do Audiolivro. Tenham todos uma boa semana e um abração para vocês. Do mar. Se você se interessou em ler esse livro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist para acessá-lo. Peço também a gentileza de que, se você gostou deste material, que dê um like para que, através dos algoritmos, mais pessoas tenham acesso a esse canal. Um abraço e obrigada!